Oi, eu sou a Dai Jane e hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Bom, isso porque a Margot, ela precisa se mudar. Se você não tá entendendo porque ela precisa se mudar, eu vou deixar o vídeo passado aqui no card para vocês irem assistir e entender o que aconteceu. Mas a gente se mudou aqui pra Avilândia do Norte, num terreno que não tinha nada, infelizmente. Não conseguimos achar aí uma casa para ela e ela teve que voltar para um terreno que não tinha nada. E como a gente estava com um orçamento muito baixo, muito limitado, eu achei melhor usar essas tintas de terreno para determinar algumas partes da casa que eu estava pensando. Principalmente porque o piso ele é mais caro e eu queria fazer uma divisão de cozinha, banheiro e até de um jardinzinho para ela. Achei melhor usar essas tintas. São tintas que eu raramente uso para fazer isso. Eu geralmente uso aquelas de terra ou de matinho mesmo para colocar em árvore. Mas dessa vez foi bem útil e até que eu gostei. Também não vou colocar parede. Eu deixei para colocar alguns pilares e só para poder dar aquela sustentação pro telhado, para ele não ficar voando à toa. Mas para poder colocar o telhado, eu precisei colocar ali um quadradinho só para poder ter aquela base de cima. Mas já vou avisando, esse terreno, ele tem aquele desafio de fora da rede, que não tem energia elétrica. E por conta disso, vocês vão ver mais pra frente, que eu coloquei alguns móveis, banheiro, até mesmo ali na parte da cozinha, eu coloquei alguns e eu tive que tirar. Porque tem alguns itens no The Sims que são para serem usados fora da rede, e aí ele vem marcando. Mas eu esqueci completamente disso na hora que eu tava construindo de primeira. E aí depois que eu fui lembrar, eu tive que substituir alguns deles no meio do caminho. Confesso que isso me deixou um pouco triste. Porque, por exemplo, pro banheiro, eu tinha pensado no banheiro e na minha cabeça ele tinha ficado bem bonitinho. Mas eu tive que desfazer, porque o chuveiro, se eu não me engano, não era fora da rede. E aí eu tive que trocar, porque senão eles não funcionam dentro do jogo. Como não tem eletricidade nesse terreno, muitos dos itens não iriam funcionar. Por exemplo, o fogão ou a geladeira. Tem alguns que tem essa opção de ser fora da rede e aí você coloca ele funcionando normalmente. Mas os que não tem essa opção, nem adianta. Ele não vai funcionar e essa é uma dor de cabeça na hora da gameplay. Também não é como se a Margot passasse muito tempo na casa, né? No outro lote que a gente tava, era lá em Windenburg, no meio do nada, literalmente. Ela ficou pouquíssimo lá. A gente teve alguns visitantes que passaram alguma período de estada lá, mas foi só. A gente foi pra lá pouquíssimas vezes. Mas como agora a gente não tem que salvar uma cidade, a gente já salvou Strangerville. E agora eu acredito que a gente vai sossegar, a não ser que as cartas mostrem aí alguma coisa diferente no nosso destino. Porque, olha, tava numa paz até chegar a carta e a gente ter que ir lá confrontar a planta-mãe. Que eu confesso que foi bem legal, eu gostei muito. A expansão de Strangerville foi uma que eu visitei uma vez só quando lançou na época. E depois eu não tinha visitado mais, eu tinha esquecido como é legal ir lá e desvendar esse mistério. Mas nós vencemos a planta-mãe, a gente trouxe até um pedacinho dela com a gente, que eu vou usar de decoração também. E agora a ideia é tentar fazer com que a Margot desenvolva na carreira, conheça outras pessoas, porque ela passou boa parte aí desse tempo só cuidando de Strangerville. E preciso focar um pouco nela. Quem tá acompanhando sabe que ela passa muito tempo sem cuidar das necessidades, ela tem vários desmaios e ela faz xixi na calça, então a ideia não é essa.
Fico com um pouco de dó, porque primeiro assim que eu deixo desleixada dessa forma e eu não quero que isso aconteça mais. Então, agora que ela veio para a Avelândia do Norte, quero dar um pouquinho mais de foco nessas necessidades dela, desenvolver algumas habilidades. E também, esse terreno que a gente ficou, ele é muito grande. Então, dá pra gente explorar bastante ele em questão de construção e, de fato, fazer uma casa bonita, uma casa realmente com paredes, janelas e tudo mais para o futuro aí. Por enquanto vai ser só essa casinha, né? Um barraquinho, um puxadinho para ela poder ficar. Como tem chuva, tem tempestade, tem inverno. Eu não sei como que é o clima de Avelândia do Norte no inverno, mas por exemplo, em Hindenburg eu sei que neva. E como eu não sei se aqui vai nevar, então é melhor deixar ela protegida. Porque senão vai morrer de frio e não é isso que a gente quer. Então, assim, agora a gente precisou se mudar. A gente vai seguir aí procurando as outras cartas para ver as próximas ações misteriosas. E foi difícil achar essa carta. Tivemos que aí procurar algumas criptas para isso. E eu vou continuar visitando outros lotes, cavando, explorando para ver se a gente encontra outras cartas. Mas também quero dar foco nela. E eu tive que trocar o banheiro, já aviso. Eu queria muito aquela cabinezinha igual do Shrek, que veio no desafio lá de Innis Green, né, da nova expansão das fadas. Eu queria muito deixar isso. Mas estava muito caro e era um dinheiro que a gente podia usar para outras coisas. Então, tirei, não era o momento, tava super faturado e precisava de um banheiro que comportasse ali, tivesse tanto a chuveira privada, uma torneira, pra dar um pouco de conforto também, né? Já que ela não tem nem parede. Privacidade vai ser uma coisa que ela não vai ter. Mas pelo menos vai ter um teto, é isso que importa. Então, foi uma construção rápida, não teve grandes coisas assim, só queria deixar realmente aquele espaço da estufa, ali onde fica a cozinha, né, e o quarto dela, o banheiro separado, porque antes ficava tudo junto, e agora deixar pelo menos cada um num cantinho, ter esse espaço para ela desenvolver a jardinagem. Estou pensando em comprar aquelas mini cabras e mini ovelhas que eu acho fofíssimo. E também dar um dinheirinho nela e o leite. E também porque agora tudo que ela for produzir de alimento ela vai precisar colher para poder fazer. Eu acredito. Ou não. Devo estar confundindo os desafios do lote. Mas, se for, é bom a gente já ter um jardinzinho ali preparado. Ah lá, o nosso pedacinho da planta mãe. E foi isso. Essa é a casinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Tchau!